Bem, hoje nós iremos falar, como foi dito, de um tema importante, nossa opinião, porque trata-se da vivência mediúnica. Certamente, nossos irmãos devem ter ouvido muitos médiuns, muitos palestrantes falar da parte técnica da mediunidade. Mas nós iremos falar de um elemento da mediunidade muito importante, que é a vida do médium. Como a mediunidade se insere na vida do médium, a vivência mediúnica, o dia a dia do médium, as suas sensações, as suas emoções, a maneira como ele encara os trabalhos mediúnicos, é muito importante, porque todos nós, conforme disse o Livro dos Espíritos, conforme está escrito nas obras da codificação, todos nós somos médiuns, variando naturalmente a graduação, o tipo de tarefa a se desempenhar na reencarnação, em nossos compromissos reencarnatórios. Todos nós temos um grau de sensibilidade. Viemos da vida espiritual e é natural que tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. Então, os pilares da doutrina espírita, como a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, porque fala da comunicabilidade dos espíritos com a Terra. Nós sabemos que a mediunidade ela se reveste de uma grande importância e ela pode se tornar extremamente consoladora se for uma mediunidade equilibrada, disciplinada e principalmente estudada. Nós sempre temos em mente que o estudo é a segurança do médium. Através do estudo nós conseguimos aprimorar nossos passos nesta tarefa tão importante para a vida de todos nós. Às vezes o indivíduo utiliza a mediunidade sem o saber. Daremos um exemplo. Quando pensamos em alguém e de repente essa pessoa aparece, estamos utilizando a mediunidade, estamos captando as ondas mentais. Se nós entramos em um espaço vazio e sentimos alguma presença, estamos também utilizando a mediunidade. Allan Kardec classificou esse tipo de mediunidade como a mediunidade impressionável, aquela que sente a presença sem necessariamente ver ou ouvir, mas sabe que ali existe uma presença. Um parente que te olha, por exemplo, uma mãe, quando o filho se adentra dentro de casa, somente ao olhá-lo sabe se ele está bem ou se não está bem, se tem um problema ou se não tem um problema. Aquela voz interior que fala aos indivíduos pelas vias intuitivas, de modo que as pessoas utilizam a mediunidade sem perceber, muitas vezes. Sempre fez parte da história humana, em todos os níveis da história, sempre teve a questão da comunicabilidade dos espíritos, da sensibilidade mediúnica. Mas Allan Kardec teve a gigantesca tarefa de direcionar realmente a verdadeira finalidade da mediunidade. A mediunidade pode ser um instrumento de consolação, é também um instrumento de autorrealização para o médium, no caso, é também um instrumento de aprimoramento, e também os espíritos se utilizam para poder se comunicar de uma maneira um pouquinho mais direta com a Terra. Eu disse um pouco porque as comunicações ainda são muito imperfeitas, porque os médiuns ainda são bastante imperfeitos ainda. Quizá no futuro nós tenhamos a preparação espiritual suficiente para termos uma sensibilidade mediúnica mais aprimorada. A exemplo, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, que dava a todos nós um exemplo não só de mediunidade, tratava-se de uma enciclopédia mediúnica, mas também como homem de bem que era.
seu exemplo como homem e seu exemplo como médium. O médium se refletia no homem e o homem se refletia no médium, dando uma visão perfeitamente equilibrada da função da função da sensibilidade do médium como deve ser. Agora, uma questão importante para todos nós entendermos é como o médium deve agir para poder ter equilíbrio em seu trabalho. Nós todos observamos que estamos em um mar mediúnico, um mar vibratório, aliás. Nós estamos cercados de vibrações variadas, e essas vibrações são vibrações que chegam até o médium, que tem uma sensibilidade um pouco mais acurada, das formas mais radicalizadas possíveis. Então, o médium tem que evangelizar o seu coração. Quando ele evangeliza seu coração, quando ele se aprimora dentro da medicação maravilhosa do Evangelho, que vem de remir os nossos equívocos da alma, equívocos esses que vêm de tendências longínquas ou vêm de agora, e que, sem dúvida, criam barreiras para a nossa evolução. Quando o médium estuda o Evangelho e se aprimora no Evangelho, ele cria em torno de si uma psicosfera positiva, fazendo com que os benfeitores espirituais, que querem o bem da humanidade, são espíritos de pessoas de bem desencarnadas, possam se aproximar e realizar com aquele médium que empresta o seu veículo físico para que o espírito possa exercer determinado tipo de trabalho. Trabalhos esses que podem ser variados, não é? Desde o trabalho da fluidoterapia, a psicofonia, efeitos físicos, trabalhos voltados à saúde. Existem tantos trabalhos que os espíritos podem realizar através da mediunidade. Mas quando se evangeliza o coração, o médium começa a entrar em um padrão de pensamento muito interessante. Começa a perceber que ele não trabalha para os homens da terra, nem para as homenagens do mundo. Começa a perceber que, diante dos caminhos que se apresentam, que nem sempre são caminhos tão fáceis, é Jesus que é a finalidade. O médium trabalha para Jesus e que permite com que ele tenha esta questão da mediunidade em si, servindo para seu próprio aprimoramento, inclusive. Porque mediunidade é vida na própria vida. Nós, todos que estamos na seara mediúnica, sabemos das dificuldades. O médium, certa vez nós comentamos em uma live há pouco tempo atrás, que a única diferença de uma pessoa que não tem uma mediunidade tão ostensiva para um médium que tem a mediunidade ostensiva é que ele precisa se vigiar um pouco mais do que as outras pessoas, porque é uma pessoa comum, é uma pessoa que tem os seus problemas, tem suas ansiedades, tem os seus medos, inclusive, é uma pessoa que tem as suas preocupações, que não pode deixar de trabalhar na vida comum, porque tem a questão de que se a mediunidade está atrapalhando o seu trabalho de ordem material também, sua convivência com a família, está atrapalhando um outro estudo de aprimoramento profissional, por exemplo, que você precisa fazer, se a mediunidade está atrapalhando a sua vida comum, tem alguma coisa errada. É preciso regular, é preciso equacionar os horários da forma correta para que a vida ela seja equilibrada em todos os sentidos, tanto na prática mediúnica quanto na prática da vida comum.